Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser o mais objetivo possível. Mateus 25 é uma palavra muito conhecida por todos nós, onde Jesus ele vai citar uma parábola mencionando a 10 virgens, que simboliza e tipifica o reino dos céus. Perceba um detalhe, lá em Mateus 25, Jesus disse assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo na vasilha. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem, saiam ao encontro dele. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Aí prudentes disseram às prudentes: dê-lhes um pouco do seu azeite que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão comprar aos que vendem. E elas saindo para comprar, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Segura isso aqui, vou parar por aqui para você poder entender, eu vou ir com calma. Percebe um detalhe, nessa parábola de Mateus 25, percebe que Jesus ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Por que ele faz menção de falar que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens? Virgindade na Bíblia significa pureza. Então percebe que Jesus está mostrando que o reino dos céus é para os puros, para aqueles que se purificam. Percebe um detalhe, olha que negócio forte. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegaram suas lamparinas para sair ao encontro do noivo. Percebe que todas elas vão sair com lâmpada na mão. Por que elas saíram com lâmpada? Porque, lembrando bem, o noivo vai vir meia-noite, ou seja, ele vai vir nas trevas. A noite simboliza trevas na Bíblia. Então percebe que o noivo vai vir à noite. Então por isso que elas tinham que sair com a lâmpada. Escuta só, você vai entender. Só que Jesus fala assim, 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. Então percebe, tinha 10 virgens ali, 5 tolas e 5 sábias. Só que a palavra do Senhor afirma que as 5 prudentes, as 5 sábias, elas levaram lâmpada e o óleo para manter a lâmpada acesa. Agora as 5 tolas só levou a lâmpada e não levou azeite. A palavra do Senhor diz que todas elas foram sair de encontro com o noivo. Só que a palavra do Senhor vai dizer, no versículo de número 5, que como o noivo estava demorando para vir, todas elas dormiram. Então percebe, todas dormiram porque o noivo demorou para vir. Quantas pessoas hoje não estão dormindo? Jesus disse que vai voltar. Só que o povo está como? Disperso, dormindo. O que Paulo escreveu? Paulo escreveu: desperta tu que dorme e Cristo iluminará. Então percebe que Deus quer que você desperta. Só que escuta só isso aqui. Olha que negócio forte. Percebe? O noivo demorou para vir na parábola. Então a Bíblia diz que as 10 virgens dormiu. Por quê? Porque o noivo demorou para vir. O que Paulo disse em Tessalonicenses, capítulo de número 5, no versículo de número 4. Olha o que Paulo diz para a igreja de Tessalonicenses: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia não os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durma como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que Paulo disse, irmãos: não durma. Por que Paulo fala para você não dormir? Porque percebe, quando as virgens dormiam na parábola, o noivo vai chegar na hora que elas dormem. Só que antes de elas, escuta isso aqui, se você não deu glória a Deus com isso, perceba o detalhe, todas elas dormiu, porque o noivo demorou para vir. Só que a palavra do Senhor vai dizer que alguém deu um grito. Olha que interessante, deram um grito, dizendo assim, presta atenção, lá no versículo número 5, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem, saiam ao encontro dele. Então percebe, elas estavam dormindo. Quando alguém gritou, elas despertaram do sono. Alguém gritou assim, ó: o noivo está vindo, saiam ao encontro dele. Então percebe, esse grito que deram foi para elas despertar, porque elas estavam dormindo. Sabe o que significa isso? Hoje, essa palavra está sendo um grito para você. A minha voz está sendo um grito para você. Desperta, filho, Jesus vai vir. O que Jesus disse em João 14? Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Quando tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que você esteja onde eu estou. Jesus prometeu que vai voltar. Só que escuta só, que se você estiver dormindo, filho, essa palavra está sendo despertar para a tua vida hoje.
Sabe o que eu acho interessante nessa parábola? Percebe? Todas elas dormiram. Só que alguém deu um grito para despertar elas, para acordar elas. Elas estavam dormindo, então um grito acordou elas. Essa palavra está sendo despertar para a tua vida. Eita Jesus! Escuta só, olha que negócio forte. Olha que negócio tremendo. Só que escuta, quando alguém gritou, o noivo se aproxima, então todas elas despertaram, se levantaram e prepararam suas lamparinas. As imprudentes disseram, as prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Olha que tremendo. As imprudentes estavam com a lâmpada se apagando. Agora a prudente não, a prudente estava com a lâmpada acesa. A imprudentes, as 5 tolas, estavam com a lâmpada se apagando. Por que elas tinham que deixar a lâmpada acesa? Segura isso aqui. Sabe por quê? Quando o noivo estava vindo, elas tinham que deixar a luz acesa? Porque o noivo está vindo meia-noite. Percebe? Meia-noite alguém deu um grito, o noivo está vindo. Então percebe que o noivo está vindo à noite. Meia-noite é trevas, é escuro. Então elas tinham que deixar a luz acesa, para quando o noivo chegar, o noivo conseguir identificar. Por quê? Porque se não tem luz, não tem como enxergar uma pessoa na escuridão. Mas se tiver luz, eu consigo enxergar por causa da luz, porque a luz, ela traz o quê? Ela expõe. O que Jesus disse em João 3,20? Todo aquele que pratica o mal não se aproxima da luz, porque teme que seus pecados sejam expostos. Então percebe que luz, ela expõe. Então percebe, quando o noivo ia chegar ali à noite, ela tinha que ter luz, para o noivo poder saber quem era. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Você tem que ter, filho, você tem que ter luz. Deus te enxerga, filho, no mundo espiritual através de luz. Deus sabe quem é dele. Escuta só. Só que olha que negócio tremendo. O que 1 João está escrito? 1 João 5 está escrito assim, que Deus é luz e nele não há trevas. Então percebe, 1 João 5 está escrito que o Senhor é luz e nele não há trevas. Então percebe, por que tinha que ter luz? Porque Deus é luz. Filho, Deus vai exigir de você aquilo que Ele é. Jesus falou que vocês são luz do mundo. E o que está escrito em 1 João? Que Deus é luz. Então percebe, você tem que estar de acordo com aquilo que Deus é. Porque se você não estiver de acordo com aquilo que Deus é, você vai ficar. Percebe, as 5 tolas não estavam com luz. Acabou a lâmpada dela, acabou, se apagou. No momento que se apagou, a Bíblia vai dizer que elas vão falar assim para a prudência, dá um pouco do seu óleo, para mim manter a minha luz acesa, porque está se apagando. Só que a prudência falou assim, não, porque se eu der para você, vai acabar para mim. Vai comprar. Quando elas saíram para comprar, o noivo chegou. Então percebe que o noivo chegou no momento que ela sai. Sabe o que significa isso? Se você sair da presença e Jesus voltar, você vai ficar. Não, vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Quando as 5 tolas saiu para comprar o azeite, o noivo chegou bem na hora que ela sai. Já parou para pensar? Se Jesus voltar e você estiver fora da presença, você não vai subir, você vai ficar. Você quer prova disso? Que se você estiver fora da presença, você fica? O que Deus falou para Noé? Noé, constrói a arca, Noé. Entra na arca, você e sua família. A arca simboliza a presença de Deus. Noé estava na arca, na presença. O dilúvio veio, matou todo mundo. Só que Noé não morreu. Por que Noé não morreu? Porque Noé estava dentro da arca. Estava na presença, Noé foi guardado. Agora perceba um detalhe. Toda aquela geração pereceu. Por quê? Porque estava fora da arca. Se você estiver fora da arca quando Jesus voltar, filho, você vai ficar. Tem que estar na presença, tem que ter a luz acesa. Perceba um detalhe. Se você não deu glória a Deus com essa palavra, a Bíblia diz que quando as tolas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou e as portas foram fechadas. Mais tarde, chegando as imprudentes, disse, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade vos digo, eu não os conheço. Peraí, se você não deu glória a Deus com isso, por quê? O noivo falou assim, quem são vocês? Eu não conheço. Sabe por quê? Porque perceba um detalhe, elas tinham saído para comprar o azeite, o noivo não viu elas, as imprudentes não estavam preparadas. Agora as 5 prudentes estavam preparadas. Olha o que a palavra fala. As 5 prudentes estavam preparadas. Entrou com ele para a festa de casamento. Então percebe, quem estava preparada era a prudentes, as sábias. Então elas vão participar porque elas estavam preparadas. No momento que Jesus veio na parábola, elas estavam o quê? Preparadas. Se Jesus vir, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você vai ficar. Escuta só. Só que percebe, elas tinham saído para comprar. Então o noivo fechou a porta. O noivo não sabia que aquelas 5 tolas tinham saído. Porque quando ele chegou, ele só encontrou 5. As outras 5 saiu, estava fora da presença. Aí elas vão voltar e vai bater na porta, porque o noivo tinha trancado a porta. Senhor, abra a porta para nós. Ele vai falar assim, quem são vocês? Por que ele falou quem são vocês? Porque elas tinham saído, elas estavam fora quando o noivo chega. E Deus não conhece quem está fora da presença. Eu vou te provar que ele não conhece quem está fora. Você lembra quando Jesus está ensinando? Alguém vai falar assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. O que Jesus disse?
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Apontou para os discípulos e disse: minha mãe, meu irmão é aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Oh glória, aleluia, eita glória. Eita, oh glória, aleluia, eita Jesus. Irmão, olha que negócio, eita, olha que negócio forte, segura isso aqui. Eita Jesus, olha que tremendo. Quando ela saiu para comprar o azeite, o noivo vai chegar e vai fechar a porta. Porque quando ele chegou, ele só contou 5 preparadas. As 5 tolas tinham saído. Então as 5 tolas vai voltar e vai bater na porta. O Senhor, abre a porta para nós. Ele vai falar: quem são vocês? Por que ele falou quem são vocês? Por que ele está falando que não conhece? Porque elas estavam fora da presença. Deus não conhece quem está fora da presença. Pode perceber que nessa passagem que Jesus fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque alguém falou: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Por que ele está falando quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque eles estavam lá fora. Então percebe que Deus não conhece quem está fora. Filho, Deus não conhece quem está fora da presença. Você acha que Deus conhece? Não, você está enganado, filho. Deus só conhece quem está na presença, quem tem intimidade com Ele, quem é luz. Porque Deus é luz, filho. Percebe, as 5 prudentes tinha luz, as 5 imprudentes não tinha luz. Eita Jesus. Filho, olha que negócio forte. Se Ele voltar e você estiver fora da presença, você vai ficar, irmão. Você tem que estar na presença, tem que estar com a lâmpada acesa. Porque se Ele voltar e estiver em trevas, você vai ficar, filho. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Compartilha com alguém em nome de Jesus.